E aí, galera, dando início aqui mais uma aula de história com o professor Cleudemir. Hoje vamos iniciar aqui o segundo capítulo, a origem e dispersão dos seres humanos, né? Geralmente a gente faz essa pergunta, gente, de onde nós viemos, né? Às vezes a gente também pergunta para onde a gente vai, né? Mas a história ela tenta responder essa primeira pergunta, né? Que é de onde nós viemos. Então, os estudos históricos de historiadores de longas datas, né, de longos anos, eles vêm tentando explicar de onde viemos, né? Quais as origens do homem sobre a Terra. Existem várias explicações, gente. São várias as explicações. Não são explicações exatas, não são coisas que podem ser encaradas como uma verdade absoluta, são coisas que são passíveis de contestação, que você pode discordar, você pode concordar, entendeu? E essa questão é uma questão assim muito que envolve muito a religião, né? Porque a gente aprende na igreja de uma forma e de repente a escola ensina de outra forma, diferente. Mas o mais importante, gente, é a gente manter a nossa fé, né? Nós temos a nossa fé cristã, a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo. E mesmo assim, a gente tem que respeitar a ciência, tem que respeitar os colegas que acreditam de outra forma, assim como os colegas que acreditam de outra forma, também tem que respeitar o ponto de vista religioso, né? Então, nós vemos aqui, né, nesse texto, muito provavelmente essa pergunta foi feita também pelos primeiros seres humanos e ainda hoje permanece a grande questão. É uma questão importante, uma questão que todo mundo pergunta, né? É de onde viemos. Então, o ser humano, ele, durante muitos e muitos anos, centenas e milhares de anos, ele vem tentando entender de onde ele vem. Certo? Aqui a gente tem um pequeno texto explicativo, né, sobre os índios, e nós temos aqui uma continuação que já vai começando falando aqui do criacionismo, né? O criacionismo é aquela parte da Bíblia que fala que o homem foi criado por Deus, que Deus fez o homem, depois fez a mulher, né? Deus fez as plantas, fez os animais, fez o mar, fez o céu, as estrelas e assim por diante. A parte do livro de Gênesis que explica dessa forma. Então, essa parte ela é chamada de criacionismo, porque vem da palavra criação, certo? Então, mais embaixo aqui tem algumas pinturas, né? Umas pinturas que representam o criacionismo. Hoje tem várias correntes, desde aquelas que defendem a narrativa bíblica, como está apresentada até as que procuram combinar o princípio da criação com a explicação não religiosas. E existe até essas teorias, né, gente, interessantes, que falam que Deus criou o homem a partir de uma célula. Isso são correntes de pensamento, né? Pessoas que explicam dessa forma. Pessoas que misturam um pouco da ciência com a religião. Outros dizem que Deus permitiu que o homem aparecesse e tal, né? Tudo para envolver a questão religiosa. Então, dando continuidade aqui, a teoria evolucionista, né? A teoria evolucionista, gente, já é uma teoria embasada na ciência, certo? Essa teoria ela foi criada, organizada, desenvolvida por Charles Darwin, que era um inglês, que passou a pesquisar de onde os homens vieram, de onde nós viemos, né? Ele fez várias viagens pelo mundo inteiro para tentar entender o processo de evolução da espécie, estudar algumas plantas, estudar alguns animais e tentar explicar o processo evolutivo que esses animais sofreram, né? As bases dessa teoria
foram criadas pelo naturalista inglês Charles Darwin e Alfred Wallace. Eles concluíram em suas pesquisas que as espécies de seres vivos passam por transformações ao longo do tempo, diversificando-se e dando origem a novas espécies. Gente, é só bom lembrar assim que eles não trabalharam no início, né, não trabalharam diretamente juntos. Eles nem se conheciam, né? Eles o pouco ouviam falar um do outro. Aí depois foi que eles se encontraram. Dando continuidade aqui, olha, a questão da seleção da espécie, né? Só explicando um pouquinho sobre essa questão da seleção da espécie. A seleção da espécie, gente, é aquela parte da teoria da evolução que diz que somente as espécies mais resistentes elas vão sobreviver ao tempo e vão dar origem a essas espécies atuais que a gente conhece, né? Isso é a seleção da espécie, a seleção natural. Como a religião convive com a teoria da evolução de Charles Darwin? Aqui a gente tem um textozinho. A Bíblia descreve a criação como uma espécie de representação artística poética. Aqui, dizendo que a teoria da teoria da criação é uma coisa contada poeticamente, né? Interpretando a vida, enquanto Charles Darwin tentou descrever a vida como um observador. Enquanto as ciências naturais existem para explicar a religião, a cultura e a arte servem para a compreensão da vida. Desse modo, ciência e religião não são concorrentes, mas sim formas distintas de descrever a vida, que não são mutuamente redutíveis, né? A gente tem que respeitar, realmente temos que respeitar, né? Também a ciência tem que respeitar a religião. A evolução do ser humano. O ser humano ele apareceu sobre a Terra e aos poucos ele foi se evoluindo, assim como a explicação de Charles Darwin dá sobre a questão da seleção natural, né? Aos poucos, os homens mais resistentes foram ficando e os menos resistentes foram desaparecendo. Apareceu vários tipos de homens. A teoria evolucionista de Charles Darwin e Wallace resolveu um grande mistério científico. Desde o século XIX, arqueólogos e outros estudiosos reencontravam em suas pesquisas ossos muito semelhantes aos ossos dos seres humanos modernos. E assim, gente, eles foram pegando esses ossos e tentando entender se realmente eram ossos de pessoas. E eles foram compreendendo, entendendo que existia ossos de um ser bem próximo ao ser humano. E eles começaram a entender que houve um processo de mudança, né? Um grupo de primatas deve ter originado os primeiros hominídeos. Olha, em 1974 descobriu-se na Etiópia um esqueleto de um australopiteco quase completo, de 3,2 milhões de anos atrás. Tá vendo, gente? Muito antigo, muito antigo. A espécie humana, ela é muito antiga. Depois de se comprovar que se tratava de uma mulher, o esqueleto foi batizado com o nome de Lucy, porque no momento da descoberta se estava ouvindo uma canção, essa canção Lucy in the Sky with the Moon, dos Beatles, né? Era uma canção, né, relacionada a essa mulher. Então, gente, a grande questão, como é que eles conseguem descobrir que esse osso é um osso de uma mulher e não um osso de homem? Ou descobrir que aquele osso é um osso de homem e não de uma mulher? Gente, a composição óssea dos homens são completamente diferente da composição óssea das mulheres. Existem algumas substâncias que são em quantidades maiores nos ossos masculinos e outras substâncias que são em quantidade menores nos ossos femininos. Então dá para saber por aí, né? Eles utilizam todas as formas para poder comprovar essas coisas. O gênero Homo. Existiu vários tipos de gênero, gente. Dentro do gênero, vários tipos de gêneros não. Dentro do gênero Homo, existiu vários tipos de Homo. Por exemplo, o Homo habilis
era aquele que tinha uma habilidade, ele viveu há 2 milhões de anos atrás. O erecto, o que tinha habilidade nas mãos, né? Ele sabia controlar os dedos. Assim, hoje nós controlamos os dedos, as mãos, de uma forma espetacular, né? Tanto para gesticular como para pegar as ferramentas, digitar no celular, digitar no computador, dirigir de carro, de moto. A gente tem uma coordenação motora muito boa. Mas ao longo do tempo isso foi se aperfeiçoando. A gente não nasceu com isso, né? A gente foi se adaptando. Tanto é que quando você está aprendendo a andar de moto, você sempre se embaraça naquela questão de trocar de marcha, apertar a embreagem, frear. Até na bicicleta às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Mas a gente vai se adaptando e vai se acostumando. Esse Homo erecto é aquele que conseguiu ficar em pé primeiro do que os outros. O habilis, ele tinha habilidade nas mãos, mas ele não era erecto. Aí teve outro homem, o Homo erecto, que ele conseguiu a ficar ereto, certo? O homem de Neandertal, ele era daquela região da Alemanha, ele era muito alto, ele tinha uma força gigantesca. Esse Homo sapiens sapiens, que no caso Homo sapiens, né? Aqui só tem sapiens, mas geralmente é sapiens sapiens. É o homem que sabe que sabe. É o homem que sabe que ele é inteligente. Aqui porque não tem um termo completo, que é sapiens sapiens. Surgiu em 190 anos a 150 mil anos atrás, né? Nas savanas africanas. E espalhou-se por todo o continente africano. Aí foi esse Homo sapiens que raciocina, que pensa, que aprendeu a construir ferramentas, foi o que deu a nós, né, essa espécie que temos hoje, né? Foi a espécie mais resistente. Olha aqui a genealogia, né, do homem, a árvore genealógica. Tá vendo aí? Depois vocês dêem uma olhadinha no livro de vocês, para vocês entenderem um pouco isso daí. Da África para o mundo. Então o homem surgiu na África. Ele se organizou na África, o homem morou nas cavernas na África, aos poucos ele foi saindo das cavernas, foi construindo ferramentas, foi descobrindo fogo. Há quem diga que o fogo foi descoberto entre 100 e 200 mil anos atrás. Então, quando o homem descobre o fogo, gente, foi uma descoberta absurda, foi uma coisa muito importante. Olha aqui, eles estão aqui tentando explicar nesse desenho, gente, as migrações dos seres humanos a partir da África. Como o homem chegou em outros continentes pela África, né? Aí temos aqui algumas setas, tal. Aí bem aqui tem mistério resolvido. Quando os novos estudos sobre as migrações humanas a partir da África foram divulgados em 2014, alguns mistérios parecem se resolver. Os novos resultados podem explicar alguns paradoxos que pareciam desconcertantes com o esquema prévio. Por exemplo, se só houve uma migração fora da África, como se explicam as evidências arqueológicas de ocupação da Península Arábica por humanos modernos desde 125 anos atrás. E, como é óbvio, a existência de uma migração há 130 mil anos torna desnecessário encontrar uma explicação para outro paradoxo. Os longínquos milênios que supostamente teriam transcorrido entre a origem da espécie humana moderna e a sua saída da África. Por tudo o que sabemos agora, é perfeitamente possível que nossos ancestrais tenham emigrado do continente mãe, um dia depois de serem criados. Entendeu? O homem veio a partir da África. No momento em que a África ela diminui a questão dos alimentos, começa as guerras entre as tribos, o homem aos poucos vai migrando. Ele vai migrando de um canto para o outro. Ele vai procurando onde tem mais alimento, ele vai procurando mais segurança nas cavernas, fazendo ocas para morar, fazendo casas de palhas e até nas árvores, fazendo casas lá em cima das árvores. Tem região na Indonésia, gente, que muitos homens ainda fazem as suas casas lá no topo das árvores.
Eles levam madeira, sobem nas árvores, árvores gigantes, viu, gente? Árvores de 50, 50 e 70 metros de altura. Eles fazem suas casas lá em cima para se livrar de alguns animais que comem carne humana, né? A chegada dos seres humanos na América. Alguns estudiosos, né, acreditam que as terras americanas começaram a ser povoadas há 12 mil anos atrás. Já tem outros estudiosos, gente, que dizem que isso aconteceu há mais tempo, né? Há muito mais tempo. Inclusive aqui no Brasil tem uma mulher, né, que ela diz que isso aconteceu há muito mais tempo, né? A hipótese de que a maioria dos povos ameríndios se originou a partir dessa onda migratória fundamentou-se na existência de uma grande quantidade de sítios arqueológicos datada de 12 10 mil anos atrás e espalhados por todo o continente americano. Entre eles está o sítio arqueológico de Clovis, situado no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros encontrados, né? Então, à medida que eles vão encontrando esses sítios, eles vão datando a época que o homem chegou, né, sobre a Terra, sobre a América. Outras perspectivas, né? Não sei se é aqui que fala, mulher brasileira, deixa eu ver aqui se fala dela, né? Eu acho que não fala, gente, até concluindo o texto aqui já. Nas últimas décadas, várias descobertas indicam que a presença humana na América pode ser muito anterior à de Clovis. Por exemplo, nos sítios arqueológicos de Piedra Museu de los Todos, na Argentina, e de Deborah Freaking, no Texas, nos Estados Unidos. Há indícios de que a presença humana foi de 3 a 15 mil anos atrás, né? Essa estudiosa aqui no Brasil, gente, que ela disse que o homem apareceu na América há aproximadamente 50 mil anos atrás, né? 50 mil anos atrás, é muito tempo, né? Mas eu não estou vendo a explicação dela aqui. Então você vê, né, o homem saindo aqui, ó, da esquerda para a direita, da África, passa pela Europa, passa pela Ásia, Sibéria, passa aqui o Alasca, né? Olha, entre a Sibéria e o Alasca, gente, tem um estreito, né? Um estreitozinho, que é um marzinho, que o pessoal chama de Estreito de Bering, né? Esse Estreito de Bering, ele é mar, certo, gente? Certo, gente? Ele é mar, ele é muitos quilômetros de mar, que não deixa os continentes se juntarem. Mas tem uma época do ano, se eu não me engano, ele passa 6 meses congelado, essa parte aí. E acredita-se que a migração aconteceu no momento que ele estava congelado. O homem atravessou a pé, né? Gente, agora nós vamos aqui pegar essa tarefa da primeira à sexta. Eu estava vendo aqui a possibilidade da gente já ir para outras páginas, né? Mas vamos deixar para a próxima aula, porque o vídeo já está muito longo. Então vamos pegar aqui na página 30 e 31, vamos fazer a nossa tarefa, certo? Valeu!